Então, de volta, pessoal, continuando aqui nosso domínio 3, parte de implementação. O nosso item 3.5, dado um cenário, implementar segurança mobile, né? Soluções de segurança mobile. Vamos falar um pouquinho sobre métodos de segurança e receptores, MDM, Mobile Device Management, e alguns detalhes aí vinculados a isso. Mobile Devices Enforcement and Monitoring Off, e aí tem alguns detalhes aqui que a gente vai ver também, e modelos de implementação, modelos de deploy. Começando aqui com a nossa introdução, independentemente de os dispositivos móveis serem trazidos para a organização por funcionários ou fornecidos pela empresa, a segurança deles é tão importante quanto a segurança de servidores de missão crítica e de dispositivos de acesso à rede. É realmente isso daqui que traz o slide. É tão importante quanto os servidores, porque esse negócio, não, o smartphone é do prestador de serviço, é do funcionário. Esse smartphone ele pode ser um vetor de ataque e fazer muito estrago na sua rede. Vamos falar aqui agora sobre métodos de conexão e receptores, né? Receivers. Os dispositivos móveis eles podem oferecer suporte a várias opções de conexão. Podem ser conexões de rede vinculadas a um provedor externo, como uma empresa de telecomunicações ou rede privada local. Para qualquer empresa, é importante considerar os cenários em que os funcionários precisam de comunicações confiáveis. Podem ser funcionários no escritório ou os que estão nas instalações dos clientes, ou seja, fora do escritório, em ambiente externo. Devemos considerar apenas a implantação de serviços que podem fornecer comunicações confiáveis e seguras, ou seja, criptografadas. Obviamente, nem sempre vai dar para restringir somente com esses serviços que são criptografados, né? Querendo ou não, os Shadow IT da vida aí, ou uns aplicativos que o pessoal acaba utilizando sem o conhecimento da TI, a gente vai ver que tem algumas formas de travar isso. Ou às vezes, quando não tem uma política tão precisa assim, a gente não consegue fazer essa restrição de um modo muito efetivo, muito travado, digamos assim, né? Começando aqui a falar com celular, a gente tá falando do celular específico, mas sim a rede celular, né? Essa rede 3G, 2G, enfim. Uma rede celular ou uma rede sem fio é a principal tecnologia de comunicação usada por muitos dispositivos móveis, especialmente celulares e smartphones. Smartphones e alguns tablets são capazes de se conectar em redes 3G, que era para ser um 2G, né? 2G, 3G, 4G, 5G, LTE, entre outras redes. O tipo de rede com a qual um dispositivo pode se conectar, nossa, tá cheio de esse slide, hein? Depende do provedor de serviços de internet, o famoso ISP, e da tecnologia do aparelho. Obviamente, se o aparelho, por exemplo, não tem suporte a 5G, você não vai conseguir utilizar aí onde já tem a 5G disponível. Geralmente o serviço de celular é criptografado, mas apenas entre o dispositivo e a torre de comunicação. As comunicações sendo transmitidas por fios seguem em texto simples, sugerindo assim o uso de VPN para tarefas confidenciais. Por isso que fala lá, mesmo que se for uma atividade externa, tentar utilizar a VPN para ter uma proteção a mais. Wi-Fi. A gente já falou muito sobre o Wi-Fi, né? Mas aqui ele traz esse tópico de novo. Os dispositivos móveis geralmente possuem interface de rede sem fio para permitir a conexão por uma rede Wi-Fi. A gente já está meio, não vou dizer cansado, mas a gente já sabe os tipos de rede Wi-Fi que tem, né? 802.11 lá. E questões de criptografia e coisas do tipo. E a gente tem aprofundado aqui no item 3.4. Se tiver alguma dúvida, volta lá nesse item e dá uma revisada. Bluetooth também a gente já falou bastante. É definido pelo padrão I3E802.15, utilizando a frequência de 2.4 GHz. É texto claro por padrão na maioria das implementações e cenários de uso, mas pode ser criptografado com transmissões e periféricos especializados. Ele opera entre dispositivos que forem emparelhados, que é um meio de associar livremente dispositivos entre si usando um par de códigos padrão, podendo ser 0000 ou 1234 ou um código aleatório de até 8 caracteres. É vulnerável a vários ataques, como Blue Sniffing, Blue Jacking, acho que era um Blue Snarfing aqui, Snarfing, alguma coisa assim, entre outros. A gente também já viu no item 1.4. NFC, também já vimos. Near Field Communication é utilizado principalmente para realizar pagamentos com smartphones, tags de identificação, cartões inteligentes, entre outros. Também a gente já viu lá no item 1.4. Pessoal, só dar uma explicação rápida que apesar de a gente já ter visto isso, como eu disse, eu gosto de seguir as aulas. Se você pegar lá os pontos lá que caem na prova, lá o exame, lá o guia do exame,
A gente está seguindo todos os pontos lá, mesmo que a gente tenha falado, a gente dá uma revisãozinha para a gente relembrar um pouquinho, né? E eu também cito lá qual que foi o item que a gente aprofundou nisso aí, que viu um pouco mais de detalhes. Por mais que a prova às vezes vai cobrar ali conceitos bem básicos. Infravermelho é um sistema baseado na linha de visão e pode ser facilmente interrompido, né? Porque ele tem essa questão aí do feixe. As comunicações infravermelho são normalmente em texto claro. Trouxe esse asterisco aqui, porque algumas comunicações, por exemplo, controle de ar-condicionado, coisa que eu já tentei clonar, eles têm uns códigos que são meio aleatórios. Então, às vezes, quando você tem lá a configuração no controle, ele gera um código referente àquilo ali e manda. Mesmo que seja em texto claro, é difícil você fazer essa identificação. Como assim? Por exemplo, a temperatura no 23 com a velocidade baixa oscilando, ela tem um código. A temperatura no 23 com velocidade média oscilando, ele tem um outro código. Então, assim, por mais que seja em texto claro, é difícil fazer essas combinações. Esse é exemplo no controle de ar-condicionado, né? Mas também tem questão de criptografia, que é um pouquinho difícil fazer essas clonagens de infravermelho aí. Não é impossível, obviamente, só é um pouco mais difícil. O USB, né, que quase ninguém deve conhecer isso aqui, é um padrão para conectar dispositivos periféricos e computadores primários em um link com fio. Existe uma grande variedade de especificações e de adaptadores. É um mecanismo fácil de usar para se trocar dados, apesar de não oferecer nenhuma segurança ou transferência de dados. Muitos dispositivos USB aparecem em ferramentas de gerenciamento de arquivos padrão, como dispositivos de armazenamento USB. Ou como assim? Alguns dispositivos aparecem em ferramentas de gerenciamento de arquivos, né? Ou a parte lá do Windows, por exemplo, como dispositivo de armazenamento USB. Eu tenho uma dock mesmo aqui para ligar outros dispositivos e ela tem lá os leitores de cartão, mas algumas portas dela lá aparecem como armazenamento mesmo, não sendo armazenamento. PTP, comunicações ponto a ponto, são realizadas em dispositivos de 1 para 1. É comunicação ponto a ponto, né? Dispositivo a dispositivo e tudo mais. Tem uns termos meio chulos aí que o pessoal costuma utilizar. Mas, enfim, não confundir com peer-to-peer, que é aquela questão do protocolo P2P que o torrent usa e tudo mais. Modo de comunicação ponto a multiponto. São comunicações de 1 para muitos. Como a gente já viu no material, isso daí eu acho, parte de comunicação, mas também é muito tranquilo, né? GPS, também já vimos. O sistema de posicionamento global é um serviço de localização geográfica baseado em satélite, suportado pela maioria dos dispositivos móveis. Os aplicativos são capazes de fornecer serviços baseados em localização, bem como revelar a localização de dispositivos a terceiros. Sim, às vezes você nem sabe, mas o dispositivo dele está pegando sua localização. Às vezes não é nem um aplicativo hacker, um aplicativo espião ou coisa do tipo. Simplesmente algum aplicativo que está pegando sua localização. Você abre um aplicativo, aí aparece lá a notificação. Tal site deseja saber sua localização. Revelar sim, ou disponibilizar sim, alguma coisa assim. A pessoa vai no sim ali e nem vê. Enfim. Esse risco precisa ser avaliado em relação à política de segurança organizacional e aos riscos relativos à localização. Esses materiais na Competia, eu falo isso não só por esse, mas também pelo Cloud Essentials, que eu já tive acesso ao oficial. Eles trazem, às vezes, o mesmo conceito de uma visão diferente. Por exemplo, o GPS, a gente sabe o que é o GPS. Só que aqui, quando a gente está falando de sistema de gerenciamento de dispositivos móveis, ele está trazendo com essa visão. Ou seja, esse risco de ter a localização vazada por terceiros, ela tem que ser avaliada aqui pela TI local, para ver como que vai tentar fechar isso, se isso é um risco. Pode ser que às vezes não seja um risco, mas pode ser que sim. Enfim, essa parte de GPS com dispositivos móveis de funcionários, né, dispositivo ali, móveis organizacionais, eu já vi casos às vezes até de processo, que a pessoa queria cobrar hora extra e aí o GPS do celular foi utilizado para comprovar que o rapaz estava em deslocamento em um horário que teoricamente era folga, que a empresa não quis pagar. Olha que loucura. Então, assim, a gente já sabe o que é o conceito, por exemplo, de infravermelho, GPS e tudo mais, mas aqui ela tenta trazer um pouco voltado para esses dispositivos móveis, a relação da tecnologia em si, o que ela pode afetar, está nessa parte de gerenciamento de dispositivos móveis em um ambiente corporativo. RFID, identificação por radiofrequência, é um sistema sem fio usado para rastrear e identificar objetos. É frequentemente utilizado em comércios para controle de produtos, cobranças em pedágios, entre outros.
Ele usa tags e receptores. A tag é colocada no objeto a ser gerenciado, que pode ser lida ao ser aproximado do receptor. A gente também já viu aqui no ponto 4. Com as coisas de hoje, a gente está vendo isso aqui em carne, em queijo, né? Que a gente vai no mercado lá, em roupa e tudo mais. Todas essas tags aí, a RFID também tem essa parte de gerenciamento dos dispositivos, que também é um ponto que tem que ser observado. Obviamente, dependendo do nicho que você trabalha, essas tagzinhas aí vai ser algo assim, do seu cotidiano, né? Mas pode ser que, às vezes, a pessoa nem tenha acesso a isso aí, nunca tenha visto. Por isso que o material traz pra gente também. Bom, pessoal, nossa aula fica por aqui, nossa parte 1. Parte 2, a gente vai começar a falar sobre MDM, Mobile Device Management. Espero que tenham gostado. Deixe um comentário pra gente, feedback é muito importante. E vejo vocês na parte 2. Até lá, forte abraço.